anterioridade, eu ia ficar com o microfone de bastão e o presidente ia ficar com o de lapela, mas ele falou que prefere de bastão para se defender, caso Isso ia ficar com megafone. Esse encontro aqui de hoje é um encontro inusitado, né? É um prazer em nome também da Super Interessante sediar esse encontro, né? A Super Interessante já há muitos anos colocou na sua fórmula editorial o enfrentamento de tabus, o enfrentamento de assuntos difíceis. Então é um orgulho sediar esse encontro, que acho que tem um quê de histórico, né? As duas pessoas que estão uma de cada lado de mim, elas têm um ponto de vista da situação muito diferente, né? São pessoas com trajetórias muito diferentes. O presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente da República por 2 mandatos, o Pedro Abramovay, que foi secretário nacional antidrogas por 2 semanas. Tem uma diferença geracional grande, né? O presidente tem 82 anos, o Pedro tem 33 anos, e que pensam coisas muito parecidas sobre esse tema específico que é a política de drogas. Eu acho que essa casa aqui é uma casa que precisa ser vibrante, que precisa ser uma casa onde novas ideias circulam, onde a gente ouve histórias que são importantes, que as pessoas não estão contando. Então, por tudo isso, é uma alegria participar disso aqui. O presidente Fernando Henrique, como vocês sabem, fundador e provavelmente a maior figura histórica do PSDB. O Pedro Abramovay, até muito pouco tempo atrás, era visto como uma estrela ascendente do PT. Então, eles estão também em lugares muito distantes do aspecto ideológico, né? E tem também vários pontos em comum, né? Um deles é o fato de que nenhum nem outro, hoje em dia, estão sendo muito ouvidos sobre esse assunto dentro dos seus próprios partidos, né? Os dois estão fazendo um trabalho de tentar puxar a discussão sobre a necessidade de repensar a política de drogas desse país. E esse assunto reverbera muito pouco dentro dos 2 principais partidos brasileiros, né? Então eu queria começar perguntando sobre isso. Eu queria perguntar para os dois se os seus partidos estão errados em relação a esse assunto. E por que esse assunto não consegue prosperar dentro da política partidária brasileira. Acho que a gente começa com o presidente. Bom, primeiro eu quero agradecer. Está funcionando isso aqui? Queria agradecer a oportunidade de mais uma vez conversar aqui na Abril. Lamento que o Roberto não esteja aqui participando desse debate, também nem sei qual seria a posição deles. Mas o fato é o seguinte, o Dante falou, nós aqui tem muita diferença. A principal é de geração mesmo, que mais tem inveja dele é a idade. E também ficar 2 meses no governo é melhor do que ficar 8 anos. Mas as diferenças são mais eleitorais do que propriamente ideológicas. A gente precisa não confundir as coisas. Não sei se ideologicamente as diferenças estão grandes. E certamente nessa questão que foi mencionada, a questão das drogas, pelo menos eu falo aí pelo meu partido, falaram pelo dele, a dificuldade maior é a convicção que os candidatos têm, os líderes políticos têm, de que a opinião pública não está de acordo com qualquer discussão, qualquer mudança do status quo. Então é medo eleitoral. Acho que vou perder votos. Podem perder. Olha, eu perdi muito votos já há muitos anos, quando fui candidato a prefeito de São Paulo, porque era o contendor era o ex-presidente Jânio Quadros, que era mais de política, sobretudo política eleitoral. E eu era muito ingênuo não sou, mas enfim, pouco experiente na época. Eu era professor universitário e tinha dado uma entrevista para Miriam Leitão, na revista Playboy. Eu gosto muito da Miriam. Ela fez uma entrevista muito boa e me perguntou a respeito de droga. Então eu disse, olha, eu não sei, eu fui professor em Stanford, na época áurea de manifestações contra a guerra do Vietnã, a favor da proibido e tal. E meus filhos estavam no colégio e a gente recebia em casa os relatórios das escolas de Palo Alto, que eles moravam, né? Que diziam quantos por cento tinham fumado, tinham tomado drogas mais pesadas, não sei o quê. E nós sempre discutimos em casa a
pessoalmente, diz ela, eu não fumo nem cigarro, tenho horror a cigarro. A única vez que passou por mim um cigarro de maconha foi em Nova York, num bar chamado T.J. Clark. Eu estava com uns amigos, uns primos, que naquela época, inclusive, eram banqueiros, muito formais, e eu achei horrível o cheiro. Bom, isso virou na campanha eleitoral que eu era maconheiro. Eu não levei a sério, né? Porque me fazia disparatado. Mas foi um erro meu, porque uma vez eu estava na cidade de Tiradentes, que é uma periferia aqui de São Paulo, e uma senhora disse, mas é verdade que você vai botar maconha no lanche das crianças? Então é por isso que tem medo, porque essas coisas podem ser exploradas de várias maneiras, né? E os partidos políticos, no mundo todo, os nossos, para falar mais concretamente, são geralmente avessos a tomar posição em matérias controversas, porque tem medo que isso prejudique a eleição. Então, eu acho que esses temas, o melhor que se faz é não levá-los à campanha. Porque se leva para a campanha, obriga os vários contendores a mentir. Dizer o que eles não acreditam. São temas que deviam ser discutidos mais no âmbito da sociedade. Né? E mesmo, o Pedro sabe, no âmbito do Congresso é difícil discutir esses temas. Muito difícil. Né? É preciso haver bastante debate. Mas não é isso. Os partidos são conservadores por natureza, todos. Né? Independentemente das ideologias, pode ser até de ideologia revolucionária, mas não toca nesses assuntos. Aborto, droga, religião, homossexualismo, isso tudo o político tem medo que foge como o diabo da cruz. Em primeiro lugar, também agradecer essa oportunidade de vir aqui, de debater com a figura como o presidente Fernando Henrique, vir aqui na Abril. Agradecer ao Denis. Também li os dois livros, então o livro do Denis é obrigatório para quem quiser entender sobre esse tema. É um livro que você lê como se fosse um romance, né, muito gostoso de ler. E o livro do presidente são textos, sua maioria uma compilação de textos anteriores do presidente, mas que ajudam a gente a entender o Brasil, mas que tem um texto particular, que é um texto inédito sobre Raimundo Fauro, que eu recomendo a qualquer pessoa que queira realmente entender qual o grande tema para a gente pensar o Estado brasileiro ou os problemas do Estado brasileiro daqui para frente. Então, realmente agradecer ao presidente também por esse texto que me fez pensar bastante no último mês, quando eu li o texto. Sobre esse tema, e aí, claro, sem dúvida, poder vir aqui debater na presença do presidente, que é, sem dúvida, responsável por uma virada no debate público nesse tema no Brasil, em grande medida no mundo, acho que tem muito a ver justamente com essa questão dos partidos. Quer dizer, de fato, o governo federal tem mais do que o PT, não sei se o PT, se as posições do PT têm alguma importância, ou pelo menos as posições no papel, porque os dois candidatos do PT à presidência do PT defendem uma mudança na política de drogas, mas, poxa vida, num governo que tem tido posições tão conservadoras nesse tema, né? Então é algo que também aí pensar até as funções dos partidos. Mas, de fato, tratar esse tema no Congresso Nacional ou em eleições hoje parece um tema proibido. E o grande problema de ser um tema proibido é que as pessoas, então, não acham que não tem nem que perder tempo para ouvir. Né? Claro que você tem gente que poderia ter uma posição diferente sobre esse tema e prefere não entrar, mas tem gente que tem uma convicção sobre o tema mais conservadora, mas que acha que não tem que perder tempo para ouvir porque esse é um tema que vai perder voto. E aí é um grande problema, porque esse problema é sério demais no Brasil para que ele não tenha, para que as pessoas não ouçam sobre ele. Então acho que espaço, né, como esse é fantástico, porque justamente aí eu atribuo sim ao presidente Fernando Henrique a mudança nos últimos anos no debate público no Brasil, onde as pessoas passaram a ouvir sobre esse tema. Né? Muita gente mudou de opinião, porque os argumentos deixaram de ser argumentos estigmatizantes, argumentos pontuais, quem fala disso é maconheiro, como era antigamente, e passou, não, é possível ser levado a sério, mesmo tendo uma posição diferente sobre esse tema. Agora, do ponto de vista eleitoral, a gente tem dois exemplos hoje que acho que vale prestar atenção. Eu diria três. Um é nos Estados Unidos, no qual, após um processo, sobretudo de crescimento do uso da cannabis medicinal em vários estados, com a mudança do estigma,
com pessoas usando a droga em outros contextos, que não aqueles que sempre se estigmatizaram, você mudou a opinião pública americana. E hoje, nos Estados Unidos, a maioria da população passou a ser a favor da legalização ou da regulamentação do uso da maconha. Bom, isso mudou a posição dos políticos completamente. Pela primeira vez passa a ter governadores, prefeitos falando sobre o tema, se posicionando a favor. Mudou, só mudar a pesquisa que mudou a posição dos políticos. Outro caso é o caso do Uruguai, onde apesar da população ser contra, não uma maioria tão expressiva quanto no Brasil, mas ser contra, uma liderança, que é a liderança do Mujica, aceitou, foi convencido, essa não era a posição dele antes de virar presidente, foi convencido pelos argumentos e disse, olha, a gente não é possível continuar com a política da maneira que está. E a gente precisa ousar. E vamos avaliar, e ter a honestidade de avaliar seriamente se isso vai ou não vai dar certo. E o último exemplo, rapidamente, é o caso de Portugal, que passou um tema para cientistas e uma comissão de especialistas propôs uma legislação e teve um pacto de respeito ao que essa comissão plural chegasse à conclusão. 10 anos depois, os resultados em Portugal são muito positivos. Então, acho que esses são 3 exemplos de como a política pode lidar com isso de maneira diferente do que simplesmente a técnica do avestruz, que é colocar a cabeça para trás. Quando eu abri aqui a conversa, eu não apresentei propriamente os convidados. Certamente o presidente dispensa maiores apresentações, todos vocês o conhecem, talvez nem todos conheçam o Pedro. O Pedro está indo dirigir, na semana que vem, o escritório latino-americano da Open Society Institute, que é a fundação do George Soros, e que é quem hoje em dia é o principal financiador de pesquisa e de ativismo pela mudança da legislação de drogas no mundo, né? Ele está assumindo esse cargo em Washington na semana que vem. O presidente contou o episódio envolvendo, aliás, uma revista da casa, né? Eu fui lá pesquisar os arquivos da Playboy, a frase dele, a Miriam então, foi: eu dei uma tragada, achei horrível. Até porque eu não sei tragar, eu não fumo cigarro. Bom, isso foi em 84, a eleição para prefeito foi em 85, isso é apontado como talvez um dos fatores decisivos para a derrota surpreendente daquela eleição. A derrota decorre de muitos fatores. O principal foi a minha incompetência. O Pedro passou por situação parecida, né? No início do governo Dilma, ele foi entrevistado por um repórter do Globo, que estava perguntando sobre a superpopulação carcerária no Brasil, a relação entre isso e a lei de drogas, e ele falou o seguinte para o repórter: só tem essas duas divisões, traficante e usuário, mas a realidade é muito mais complexa do que isso. E o repórter falou assim: se o governo, na época ele trabalhava no Ministério da Justiça, né, na Secretaria Nacional Antidrogas, se o governo pretende enviar um projeto ao Congresso para reduzir penas dos pequenos traficantes. E a resposta do Pedro foi: é uma ideia sim, discutir com o Congresso. Daí o repórter resolveu usar como manchete uma frase que ele não tinha dito exatamente, mas que foi: governo propõe fim de prisão para pequenos traficantes. Você apoiava isso também? Eu apoiava uma decisão que já era uma decisão do Supremo. Né? O Supremo já tinha decidido, e aí até na entrevista isso foi mais claro, o que eu disse: olha, não é possível ter uma posição do Supremo na qual só quem chega no Supremo seja beneficiado por isso. Então a gente precisa discutir com o Congresso para ver como aplica isso para todo mundo. E defendi, falei, é uma boa posição, uma posição do Supremo, né? Que é agora justamente pelos motivos aqui que o Denis colocou. Porque hoje você tem muita gente que vai presa como traficante, que em primeiro lugar, em alguns casos, são usuários, em outros casos são pessoas com pequenas quantidades, né? Que nunca cometeram nenhum crime violento, nunca tiveram nenhum vínculo com o crime organizado, e aí dentro da prisão passam a ter esse vínculo, nunca vão conseguir outro emprego, ninguém vai empregar alguém que ficou preso, né? E saem de lá aí com a possibilidade de cometer um crime violento sendo muito maior. Esse é um sistema que alimenta a violência. A gente precisa separar isso, né? E trabalhar de maneira diferente. E o mais curioso é que, como a lei brasileira ela permite a posse de drogas, desde que seja para uso pessoal, o arbítrio é enorme, porque ela fica na mão da polícia saber aquilo é uso pessoal ou não. E o policial, quando prende, ele põe lá e tinha uma dose acima disso. Bom, então, se for pobre e negro, na hora está decidido que a dose era maior, é o traficante. E o juiz não tem alternativa senão condenar. E se condenar como traficante,
A pena é grande, sei lá, 5, 6 anos. Eu visitei aqui o Carandiru, onde tem mulheres presas, né? Bom, é uma coisa dramática, porque a imensa maioria, hoje eu não sei quanto por cento da população global do Brasil, são uns 40%, é por causa de maconha, né? Eu não sei qual é o dado, por aí. Agora, de qualquer maneira, lá no Carandiru havia também uma proporção grande de gente presa, e é isso que você disse. A distinção entre o usuário e o traficante num certo nível é difícil. Até porque, como é tudo ilegal, a pessoa que vai comprar, que vai à boca do fogo, compra um pouco mais para trazer para os amigos. Você traficou. Traficou também. Então, é uma zona muito cinzenta e que dá vida à polícia e dá cadeia. E na cadeia, é isso que ele disse, aprende outros crimes no mundo inteiro. E não há cadeia no mundo que não tenha droga, que é outra coisa inacreditável, mas é verdadeiro. Né? E eu corroboro o que ele disse a respeito de Portugal. Eu estive em Portugal, também visitei cadeia em Portugal, escola em Portugal, locais de tratamento em Portugal. Portugal tem um passo gigantesco. E eu aprendi lá uma coisa que eu não tinha entendido. O ministro da Saúde de Portugal me disse, e o chefe da questão, na época, de drogas, chamado João Gola, uma pessoa muito interessante. E ele disse, olha, é o seguinte, a distinção entre droga leve e droga pesada é discutível, porque a droga leve, tomada com frequência muito grande, faz estrago, mesmo a maconha, faz estrago, como o álcool, como o cigarro, que faz estrago até maiores. E a droga pesada, eventualmente, não. Então, o problema é, não adianta você fazer essa sofisticação, dizer, essa pode, aquela não pode. Então, eles, em Portugal, descriminalizaram o uso de todas as drogas. Descriminalizar não é liberar. É outra coisa, é não considerar como crime. Ou seja, a pessoa que foi pega, lá em Portugal a droga principal é a heroína. E também aprendi lá que a heroína é como a maconha, dá moleza, a cocaína dá agressividade. Bom, lá, se foi pego com heroína, ele vai ser chamado a um órgão, eu assisti a conversa nesse órgão, que não é a polícia, que não é a justiça, onde há pessoas que vão dar aconselhamento. E ele pode até ser penalizado. Ou seja, se ele não cumprir certas coisas, ele pode ser obrigado a fazer trabalho comunitário. Né? Mas ele não vai ser estigmatizado. Quer dizer, o prontuário dele não vai dizer que ele passou pela justiça, que ele é criminoso, não sei o quê. E isso permitiu, facilitou em Portugal, desde que tem aumentado, como eles aumentaram os serviços de saúde, muita gente viciada, sobretudo em heroína, de buscar nesses dispensários médicos um tratamento que é a metadona, que é uma coisa que substitui a heroína. Eu fui lá ver também. Mas é uma enorme quantidade de gente. As pessoas vão porque não têm medo de ser preso, não têm medo de ser fichado, etc, etc. Então, de fato, houve um resultado muito positivo. Houve uma queda grande do consumo de droga, sobretudo entre jovens. E na Europa estava sendo dramático isso. Então, é uma experiência. A meu ver, não adianta você generalizar experiências. Cada país tem que resolver o que vai fazer. O mal é que nós estamos sob uma grande generalização, que é a decisão da ONU, tomada por força dos Estados Unidos, de que o objetivo é eliminar a droga no mundo e que droga tem que reprimir, a chamada guerra às drogas. E isso está dando o resultado que está dando aí. Nós estamos vendo, né? Colômbia, México, por aí vai. Eu não quero abusar da palavra, depois eu posso contar um pouquinho do que vi na Colômbia e do que vi no México. Não é só sobre Portugal ainda, eu também estive lá, e uma das conversas que me impressionou foi quando eu fui levado à época pelo nosso adido policial lá em Portugal, que era o Paulo Lacerda. Eu fui conversar com o chefe da polícia da área de repressão ao tráfico de drogas de Portugal. E ele me disse, olha, eu era contra, evidentemente sou polícia, eu era contra quando apareceu esse debate dessa lei. Mas hoje eu digo que foi a melhor coisa que aconteceu para a polícia e para a segurança pública em Portugal. Porque a gente se reorganizou e parou de buscar o usuário para ir atrás do pequeno traficante, para chegar no máximo ao médio, para investir em cooperação internacional, combate ao crime organizado e conseguir de fato enfrentar o crime organizado. A relação entre a polícia e a juventude se transformou completamente, porque deixou de ser essa coisa de ficar procurando droga a cada esquina em cima, né, da juventude,
E aí ele falou, então, eu achei muito interessante esse depoimento, que agora vai na mesma linha do que os Estados Unidos está fazendo. Esse mesmo debate, agora o Attorney General americano, que é o equivalente ao Procurador-Geral da República, mas que lá é ligado ao Executivo, né, ao presidente, então o governo Obama anunciou que não vai mais justamente perseguir quem tem pequenas quantidades de droga, sejam usuários ou pessoas que venderam pequenas quantidades, se for réu primário, se não cometeram nenhum crime violento, essas pessoas não vão para a prisão. Né? Um pouco esse debate anterior. Então isso, a gente percebe que no mundo inteiro há uma exaustão desse sistema, justamente que o presidente colocou, imposto ao mundo inteiro pela ONU por meio dos Estados Unidos. Parece até que os Estados Unidos hoje é um pouco o centro dessa mudança. Então, acho que tem aí uma perspectiva de tentar ousar, tentar buscar novas coisas. A gente já sabe, depois de 50 anos, o que deu errado. E aí acho que esse é um ponto importante, que é, como assim deu errado? Há 50 anos atrás o mundo fez uma aposta, que podia ter dado certo. Era uma aposta para enfrentar um problema de saúde e um problema de segurança. Né? Olha, qual que é a solução? Vamos proibir as drogas, criminalizar, investir energia militar, bilhões, centenas de bilhões de dólares nisso. Né? Podia ter dado certo. Não deu. Depois de 50 anos, quando o consumo aumentou, os problemas de saúde aumentaram e a segurança piorou nesses termos, é necessário repensar. É necessário pensar de uma outra maneira, e não de uma outra maneira aleatória, mas a partir disso, como que a gente melhora a saúde das pessoas? Como que a gente melhora a segurança? Vamos medir. Vamos olhar agora para o Uruguai e ver, a saúde vai melhorar ou vai piorar? Vamos olhar para o Colorado, que fez isso, vamos olhar para Washington, que fez isso, e tentar avaliar dentro de dados, e não simplesmente de uma repetição de mantras que há 50 anos são repetidos com muito sofrimento, como resultado de muito sofrimento no mundo inteiro e particularmente aqui na América Latina. A respeito dessa, foi dito aqui, eu conversei na Colômbia, alguns anos atrás, quando fizemos o primeiro relatório sobre a América Latina, criamos aqui uma comissão latino-americana sobre drogas, eu, o ex-presidente do México, o Cedillo, o Gaviria, que foi da Colômbia, e lá, quando estava fazendo esse relatório, conversei com o chefe da repressão da Colômbia, um general chamado Naranjo, e fiquei muito impressionado. O presidente naquela época era o Uribe. O Uribe é guerreiro, em geral, mas em particular contra a droga e tal. A Colômbia, como você sabe, fez um esforço enorme por causa dos cartéis, a violência, o crime, a combinação entre guerrilha e droga, enfim, uma situação extremamente difícil. A legislação colombiana é muito drástica. Eles podem expropriar facilmente e fazem, e prendem, e tem deputados presos. Enfim, é uma coisa realmente, eles têm uma ação enérgica. Estavam nesse auge, ainda o Uribe lá, quando eu falei com o Naranjo me disse o seguinte: olha, nós aqui estamos matando os contrabandistas, mas nós não acabamos com o narcotráfico. E cada um que morre, vem outros. Por quê? Porque o consumo é alto e a lucratividade é tal que não tem jeito. Ou seja, se o foco for reprimir a produção e não redução do consumo, não adianta. Porque a lei do mercado favorece, incentiva isso. Então, tem que reduzir o consumo. É muito melhor fazer campanhas preventivas, explicar, reduzir, do que simplesmente prender. Hoje, para mostrar como mudou realmente o ponto de vista, o novo presidente da Colômbia, que chama-se Santos, há um tempo atrás me telefonou, dizendo que ele iria propor a legalização da cocaína, lá na Colômbia, imagine só. O país já tem Colômbia e não sei o quê. E pediu que eu falasse com ele. Eu fui com o Lagos, ex-presidente do México, o Felipe González, da Espanha. Nos encontramos no aeroporto, eu ia para a Venezuela, e parei lá em Bogotá para falar com ele. Ele me disse que tinha mudado de ponto, não de ponto de vista de tática, e ia pedir que a OEA fizesse um levantamento para ver que alternativas haveria. E pediu que eu visse o que seria possível fazer com o governo do Brasil. Eu tentei. E, aliás, o Brasil apoiou lá na mudança de opinião no seguinte sentido. Vamos examinar alternativas. A guerra dá nisso. A guerra está sendo perdida. Vamos examinar alternativas. E isso, houve um relatório da OEA, que já foi apresentado, com algumas alternativas, e já abriu o debate a nível governamental. Já não é mais a nível só da sociedade civil, a nível governamental. E isso segue. Esse mesmo general Naranjo, hoje, é assessor do novo presidente do México.
onde no México, vocês sabem, há uma guerra enorme, uma mortandade enorme, os cartéis da Colômbia, em grande parte, se deslocaram para o México, os americanos fazendo muita pressão, porque ele tem fronteira, e sendo inútil a pressão, o contrabando continua. Então também o México está tentando rever a posição. Na Guatemala, um novo presidente, um general bastante conservador, também falou comigo pelo Skype, e disse, olha, presidente, aqui é o seguinte, ou muda a regra ou eu vou perder, porque o Estado não tem condições de fazer frente aos cartéis. Se você olhar o que está acontecendo na África, o Kofi Annan, que faz parte da minha comissão global, que eu sou presidente, também está nisso. O Kofi Annan já fez uma reunião lá eu creio que foi em Gana, para ver a situação, porque certos países da costa do lado de cá do Atlântico africano são pequenos e são narco-estados, porque o Estado não tem condições de enfrentar. Então, é um problema político sério, desmoraliza a autoridade, desmoraliza a democracia, desorganiza as famílias, é dramático e tem que mudar. Claro que ele está mudando, talvez até mais rápido do que nós imaginávamos na compreensão geral. E é preciso entender bem, a droga faz mal. Não é? A droga faz mal. E todas, o cigarro faz muito mal. Câncer, não sei o que lá. O álcool também. Agora, provavelmente a maioria dos aqui presentes toma álcool ou fuma cigarro. Não é? Quando não outra coisa. Hein? Também. Eu estou fora. Mas se você levanta de manhã e pede um copo de vinho ou uma cachaça, é um problema. O caso aí já não é ir para o médico, ir para o hospital, porque vai fazer mal. Isso vale para as outras drogas também. Quer dizer, tem que, digamos, socialmente começar a discutir a questão, regular o que se fez com o cigarro. A redução do uso do tabaco é imensa. A partir de quê? De incentivos e de educação. Por que não fazer a mesma coisa com as drogas? Esse é o ponto. Eu acho que eu gostava muito do nome da primeira comissão latino-americana criada pelo senhor, que era justamente de drogas e democracia. Porque eu acho que o tema das drogas ele afeta profundamente a democracia. Uma das grandes vantagens da democracia é a capacidade que ela tem de corrigir seus próprios erros. Né? Quando a gente tem uma democracia aberta, a possibilidade que a gente tem de, olha, isso deu errado, vai ser votado. Né? No caso de drogas, isso é justamente o contrário disso. Quer dizer, essa falta de abertura para o debate faz com que as pessoas tenham uma capacidade de insistir no erro que em poucas áreas se vê tanto. E um dos elementos que a gente percebe isso muito claramente é o tipo de métrica que se usa para saber se uma política de drogas deu certo ou não. Né? Então você fala, como que a gente mede? Como que vai para a TV um governante para dizer que ele tem uma boa política de droga? Fala em apreensão, olha, apreendeu não sei quantas toneladas. O que me importa que foi apreendido não sei quantas toneladas se o número de consumo está aumentando ou continua igual? Isso não tem nenhum efeito na vida prática de alguém você ter apreendido tantas toneladas. Quando não é preso, né, o número de presos sobre esse tema, ou o número de mortos até em alguns países, isso é celebrado. A China, no Dia Internacional de Combate às Drogas, executa os seus prisioneiros com relação a esse tema. Então, a gente tem que... Essas métricas erradas fazem com que a gente persiga os objetivos errados. Eu vou contar uma história que mostra o nível de alienação, acho que essa é a palavra, que o consenso surdo sobre drogas causa nos agentes públicos bem intencionados. Eu tive por 8 anos no Ministério da Justiça, era secretário nacional de Justiça, então eu tinha muito contato com a Polícia Federal. Um ex-diretor da Polícia Federal um dia me disse, Pedro, sabe por que explodiu o crack no Brasil? Que é uma pergunta, né, pergunta trágica, né? Por que explodiu o crack no Brasil? Foi o seguinte, a Polícia Federal foi levou a sério uma estratégia da ONU de controle dos precursores de drogas. Então, o que são os precursores? São os produtos químicos que fazem a folha da cocaína virar cocaína. Né? Ele falou, olha, os produtos químicos, a nossa cocaína aqui no Brasil é feita na Bolívia. Né? Então, e ela é feita a partir de produtos químicos brasileiros. Então é simples, a gente vai proibir a saída de produtos químicos brasileiros para a Bolívia e vai parar de chegar cocaína no Brasil. Então a gente fez isso né, o diretor ex-diretor da Polícia Federal me contando, a gente fez isso e teve muito sucesso. Até porque é um mercado lícito, então muito mais fácil de controlar,
parou de fato de chegar produtos químicos brasileiros na Bolívia. E ele falou, só que o que aconteceu é que, ao invés de parar de cocaína no Brasil, passou a vir para o Brasil a pasta base da cocaína, produto bruto, e não já coisa refinada. E passou a ter no Brasil laboratórios de refino de cocaína, coisa que nunca tinha existido no Brasil. Então você passou a ter uma oferta muito grande do crack, que é justamente um produto da produção de cocaína, é a pasta base, às vezes a pasta base como o resto desse produto de produção de cocaína. E aí, por isso, explodiu o crack no Brasil. Eu não sei se cientificamente isso é verdade ou não é, se esse é um fator. São Paulo, o crack chegou antes, no resto do Brasil isso pode ter um efeito. Mas não me interessa isso para esse ponto. O que me interessa é perceber que um sujeito bem intencionado, que estava seguindo, quer dizer, estava fazendo, me fez a pergunta, você sabe por que explodiu o crack no Brasil? E a resposta que ele me deu foi, por causa de uma política que eu fiz. E nem corou. Quer dizer, ele não estava arrependido, ele não estava triste, ele não estava sentindo responsável por uma tragédia gigantesca que aconteceu no Brasil. E isso acontece quando a gente vive sob uma alienação. Porque ele vai dizer, eu fiz o que era correto fazer. A minha métrica era, não foi produto químico para a Bolívia. Mas no termo de droga, a gente tem que parar de usar as métricas de processo. E tem que usar, porque o processo está levando a gente para um resultado desastroso. E tem que usar as métricas de resultado. A gente quer mais saúde para as pessoas, a gente quer que as pessoas não tenham tantos problemas com drogas como elas têm hoje, a gente quer que as pessoas não morram por causa das drogas. Isso é o que essa política vem fazendo. Então, essa mudança é uma mudança muito importante que tem tudo a ver justamente com democracia, com a capacidade da gente corrigir nossos próprios erros. E nessa matéria, de entender bem qual é o processo todo, é importante notar o seguinte, o preconceito, o estigma, levou a dizer o seguinte, olha, as experiências que foram feitas para mudar a política fracassaram. Então, sempre o mesmo exemplo. A Suíça, que fez uns parques para drogados, ou a Holanda, que permitiu a venda de maconha. A Suíça teve vários momentos da política. A ministra da Medicina que fez isso, que pertence à mesma comissão nossa do global, do Dreyfus. E o que fracassou foi realmente uma tentativa de deixar que as pessoas injetassem drogas num parque qualquer lá na Suíça. E isso levou os contrabandistas a ir para o parque, acabou sendo um mercado e acabou isso aí. Agora, não acabou o outro lado. Tanto na Suíça quanto na Holanda, eu não vi na Suíça, na Holanda eu vi, é uma coisa, digamos, para mim, horripilante, mas você tem locais onde as pessoas que são dependentes podem se drogar. E por que isso? Por causa da saúde. Porque você lá nesses locais tem gente que evita a overdose. E a qualidade do produto é controlada também. Então, se o sujeito está perdido, está drogado, dependente, que a medicina não vai resolver, é melhor então dar essa atenção a ele. Para cá que você vê uma pessoa se drogando, é horrível. E na Holanda, por causa da base calvinista e protestante deles, eles respeitam muito a decisão individual. Então, não há nem pregação para que ele não tome a droga. Ele simplesmente não quer que morra ali. Né? Mas não houve uma explosão uma outra explosão de consumo por causa disso. Nem houve explosão de consumo na questão dos coffee shops da Holanda, onde eles podem vender. É uma situação muito peculiar, porque a venda é permitida numa certa quantidade, paga imposto e tal, mas a droga é proibida. Então, a entrada é no quintal, o backyard, como diz, o quintal é ilegal e o balcão é legal. Eu falei disso com o encarregado da questão de droga lá e disse, olha, é verdade, uma meia solução, mas é melhor meia solução do que não ter solução alguma. Agora, não houve o aumento de consumo. Eu estive em colégios na Holanda e a grande questão, a grande preocupação dos meninos jovens lá é acesso à bebida, porque lá é muito rigoroso. A droga não, como o acesso é mais livre, eles já nem ligam. Não é? Agora a Holanda proibiu esse mesmo coffee shop, esse mesmo sistema, nas fronteiras. Por quê? Porque os alemães e os franceses iam para a Holanda para tomar maconha, e isso aumentava as estatísticas holandesas de consumo de maconha. Mas não houve explosão. Quer dizer, a ideia de que você, mudando a política, vai haver um desastre, não se sustenta na realidade. É só uma maneira de dizer, não mexe em nada. Agora, não quero monopolizar a palavra, mas acho que o
Pedro disse é importante dizer. Assim como o delegado estava, digamos, auto-legitimado, porque tinha uma regra que dizia pode fazer, é preciso tomar em consideração que ou nós mudamos essa regra, ou sempre haverá isso. Então, o que vai acontecer? Nós conseguimos que a ONU convocasse uma nova reunião no ano 2016, onde haverá uma sessão da Assembleia Geral da ONU para discutir as políticas de droga. E a agência da ONU que discute essa questão fica em Viena. E ela está nas mãos, nesse momento, de um representante que é russo. A Rússia é um dos países mais conservadores nessa matéria, mas muito conservador. Não é só a Rússia, paradoxalmente a Suécia é bastante conservadora também. Mas não é todo o mundo nórdico. Mas a Rússia é. A um ponto tal que eu escrevi uma carta a esse senhor, que eu... Como é o nome dele? Yuri Fedotov. E ele foi quase grosseiro na resposta ali. Uma coisa dura. Afinal, eu sou ex-presidente, tenho um certo prestígio internacional. Como é que o cara vai responder de uma maneira assim? Agora ele está mais manso. Está mais tranquilo. Bom, mas é um problema, porque o secretariado é lá, em Viena, e é composto basicamente, sabe por quê? Representantes das polícias. E é claro que a mentalidade do policial está formada na repressão. Então, o trabalho nosso agora, o ex-presidente de Portugal, Jorge Sampaio, que também está nessa mesma campanha, esteve com o segundo homem da ONU, que é o Eliasson, que é o sueco, e teve boa aceitação. Eu também estive com esse senhor, para que o Ban Ki-moon, que é o chefe da ONU, preste atenção para não deixar que essa organização monopolize o debate, para trazer as outras agências da ONU, ou seja, a Organização Mundial de Saúde, a Agência de Desenvolvimento, a UNAIDS, que também discute a questão da AIDS, que é muita ligação entre AIDS e droga, as pessoas que lidam com AIDS são muito preocupadas por causa da seringa que injeta e que propaga. Enfim, vai haver uma batalha aqui, que vai culminar nesse momento, nessa etapa, em 2016, que eventualmente vai permitir quebrar esse tabu de que, você pode ver os relatórios da ONU, eles continuam perseguindo, e nos próximos 10 anos vamos eliminar a droga. É repressão, repressão. Talvez a gente mude isso aí. E para isso precisa de mobilização da opinião pública, dos governos, etc. Presidente e Pedro, quando a gente concebeu esse encontro aqui, a gente achou interessante a ideia de ser um diálogo transgeracional. Porque eu tenho a sensação de que esse tema é um tema muito geracional. É um tema que a guerra contra as drogas foi, em grande medida, uma utopia, talvez até de uma geração anterior à sua, mas muito da sua geração. E que a geração do Pedro, que é um pouco mais novo do que eu, foi a geração que cresceu nesse mundo e que percebeu que essa utopia não funcionava, né? Cresceu num mundo violento, injusto e racista e um monte de coisa que é consequência dessa política que não funcionou, né? Eu queria propor um exercício de clarividência, de previsão do futuro, porque eu sinto que nesse debate as pessoas sentem falta de concretizar, legal, estou ouvindo os argumentos, mas o que eles imaginam ver? Né? O Pedro é pai de um menino de 2 anos, né? O presidente tem 5 netos, e provavelmente os bisnetos devem estar próximos, né? Porque eles estão entre 18 e 27. Viu? Está por aqui. Eu queria que vocês me contassem que mundo é esse que vocês imaginam, onde o seu filho e onde os seus bisnetos vão crescer? O que vai ser diferente? O que pode ser diferente? Bom, na minha época não havia droga. A droga era lança-perfume no carnaval. Não era, não havia nem discussão disso. Havia bebida, não sei o que lá. Isso realmente é o grande, foi nos anos 60 que tornou moda, né? Uma parte, como o cigarro, uma parte da questão é tirar o glamour do uso da droga, tirou o glamour do uso do cigarro. De alguma maneira, numa certa época, ficou glamouroso, é um símbolo de liberdade, um símbolo de liberdade, de igualdade de gênero, fumar cigarro, ou droga, etc, etc. Bom, isso, eu acho que agora estamos no começo de uma outra etapa, em que você tirando o glamour e também, ao mesmo tempo, tirando o medo da repressão, você vai ter que transformar a droga como você fez com o cigarro e com o álcool.
Eu não creio que nós vamos viver daqui a algum tempo com um mundo sem droga. Porque, por uma razão muito simples, nunca houve um mundo sem droga. Nunca houve. Isso eu não estou fazendo apologia da droga, ao contrário, é que preciso fazer tudo para reduzir. Mas nunca houve um mundo sem droga. É muito pouco provável. E se você se colocar como objetivo isso, vai mal. Eu acho que no futuro, essa utopia de um mundo sem droga vai desaparecer, vai diminuir. E o que vai ter necessário é um mundo com informação. E é um mundo em que a regulação social seja mais pesada. Não é a regulação da polícia, mas é o que a sociedade aceita, quais são os costumes. E a verdade é que as pessoas mudam. Você disse que os jovens e tal. Eu vou dar um exemplo de alguns aqui. Um dos membros da Comissão Global de Drogas chama-se Paul Volcker. Paul Volcker foi presidente do FED americano, do Banco Central americano. É um gigante, quase 2 metros. E é mais velho que eu. É um velho, tem um outro que foi ministro da Fazenda do Reagan. Qual é o nome dele? Quem? Schultz. O Schultz tem mais de 90 e tantos anos. É uma vaca sagrada nos Estados Unidos, lá na Califórnia e tal. Ele está ativo. Foi secretário de Estado, foi do Reagan. E ele está, me escreve para saber das coisas e tal. Então a mudança é grande. Aqui o Pedro falou numa pessoa que eu tenho muita admiração e respeito, que é o Mujica, que é o presidente do Uruguai. O Mujica também, o Mujica é criança, tem 73 anos. Mas ele, quer dizer, pela formação dele, ele tinha horror à droga. Normalmente, ao contrário do que as pessoas pensam, a esquerda não gosta de droga. A esquerda tradicional, que passou por partidão, não gosta, porque a Rússia até hoje tem isso, mas não gosta. O Mujica é alienante. O Mujica, com essa, não sei bem qual se era essa a formação dele, mas enfim, ele é um homem aberto. Então, ele tomou uma medida que é muito, que não é claro que é para o Uruguai, mas ele enfrentou a opinião pública e disse, olha, aqui eu não vou permitir que o tráfico tome conta do Uruguai. Então eu vou, estatizou a maconha, né, ou algo semelhante. Então estão discutindo lá. Então, e ele é um homem então, mudou. As gerações estão mudando, né, e umas contaminam as outras, porque os netos contaminam os avós. Outro dia eu fui a uma festa lá de fim de ano na casa das minhas netas, lá no Rio, e umas 100 pessoas, e aí uma das minhas netas, já tem 20 e poucos anos, disse, olha, vô, aqui tem uma amiga minha que disse que o maior prazer da vida dela é se eu fumar um baseado com você.